Boa noite, queridos. Boa noite, amado irmão, em sua casa, participando do culto desta noite. Como tenho dito, a oportunidade que o Senhor nos tem concedido de participar, ou em casa, ou aqui, presente no santuário, é sempre uma oportunidade de cultuarmos juntos ao Senhor. E qualquer lugar que você esteja nesse instante, esteja pronto para receber a palavra. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Vamos abrir este texto, vamos ler esses dois versículos e depois vamos estar também tratando de outros textos. Gálatas 6, versos 7 e verso 8. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, Espírito Santo, do Espírito ceifará a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e que recebamos a palavra para aplicá-la ao nosso coração, como vem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Fruto do Espírito Santo. Algumas informações interessantes aqui a respeito da carta aos Gálatas. O autor é o apóstolo Paulo. O tema central da carta que Paulo escreve aos irmãos da região da Galácia é a liberdade cristã. O crente livre para servir ao Senhor. O cenário em que Paulo está se utilizando para escrever aqueles irmãos é mostrar aos irmãos das igrejas da região da Galácia o propósito da palavra, o propósito do ensino e principalmente o propósito de combater a influência judaizante. Nos dias de Paulo, a grande influência dos judeus nas igrejas cristãs primitivas era a questão da circuncisão. E Paulo então traz à luz aquelas igrejas que, na realidade, a graça estava em Jesus, Senhor e Salvador, aquele que resgata. Então Paulo está afirmando o tema da liberdade cristã, através da salvação e a atuação do Espírito Santo, que produz no nosso coração o seu fruto. Nós temos pensado a respeito do Espírito Santo nas últimas pregações. O crente, meu querido irmão, não deve ser conhecido pela sua aparência, nem pelos bens que adquire ou tem. É claro que a aparência precisa ser cuidada. Precisamos cuidar da nossa aparência, da nossa forma de vestir, da nossa forma de nos apresentar. Mas não deve ser a identidade, ou não deveria ser a identidade do crente, a sua aparência. A identidade do crente está na relevância do Espírito, ou do fruto do Espírito Santo, que se manifesta na vida de cada crente, de cada servo do Senhor. Esta deveria ser a relevância, a marca do crente, o fruto do Espírito manifestado na vida de cada um de nós. É um dos princípios fundamentais da fé cristã. E Paulo vai expressar exatamente isso neste verso 8 que lemos, de Gálatas 6. O que semeia no Espírito, do Espírito colhe, ceifa, o resultado, o fruto, a salvação, a vida eterna. Caminhando na ideia e parafraseando a palavra do Senhor Jesus em Mateus 7, 20, quando ele fala do sermão da montanha,
Portanto, pelo fruto conhecereis. A relevância do fruto do Espírito deve ser a identidade do crente diante da sua comunidade. Como o fruto do Espírito, então, precisa se manifestar? De que maneira nós devemos entender a respeito da manifestação do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas? A manifestação do fruto do Espírito, primeiramente, na vida do crente. O fruto do Espírito na vida do crente é que o faz conhecido por onde quer que ele ande ou esteja. A manifestação do fruto do Espírito é a sua identidade por onde ele anda. O fruto do Espírito deve ser evidenciado com as suas características, como o bom perfume do Senhor Jesus Cristo na vida de cada crente e de cada igreja. É o que Paulo vai dizer a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 15. Pois para Deus somos o bom cheiro, o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que se salvam, como para aqueles que se perdem. Ou seja, o fruto do Espírito é a manifestação relevante de cada crente na vida daqueles com quem ele convive ou se relaciona. São características, irmãos, notadas nas atitudes. Características que o fruto do Espírito manifesta, elas precisam ser observadas nas atitudes corretas, mesmo que sejam diante das adversidades do tempo que vivemos. É importante que se pense nisto. Na postura certa e na conduta exemplar de cada um de nós, em qualquer circunstância ou situação. São características do povo de Deus, de um povo que se chama pelo nome do Senhor. Características que precisam se manifestar em diversos tipos de terreno, de ambiente, seja familiar, seja conjugal, seja nos nossos ministérios, nas nossas atividades enquanto igreja, ou até mesmo nas nossas profissões. O discipulado de Jesus Cristo é glorificar a Deus através do seu fruto produzido na vida de cada crente. Ainda há pouco fizemos uma oração glorificando ao Senhor. E a maneira de Deus ser glorificada em nossas vidas depende da manifestação do seu fruto na vida de cada um de nós. O fruto do Espírito é semeado pela palavra de Deus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, verso 7, parte B, ele diz que a palavra do Senhor é semeada em nossos corações. O fruto do Espírito é semeado pela palavra em nossos corações, mas Deus é aquele que vai dar o crescimento. Portanto, o fruto do Espírito se manifesta na vida de cada crente. Em segundo lugar, como evidenciar as características do fruto do Espírito? De que maneira cada um de nós deve evidenciar cada uma das características do fruto do Espírito? Ou seja, como desenvolver o fruto do Espírito em nossas vidas, na vida do crente, na vida da igreja. Cada crente, irmão, salvo em Cristo Jesus, torna-se habitação do Espírito Santo, por ser nascido de novo, nascido do Espírito para contemplar o reino de Deus. Este reino consiste em poder, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que é nascido do Espírito tem o poder do Espírito Santo do Senhor em ação na sua vida, para mudar
e ser relevante. A ação do poder do Espírito Santo na vida do crente e da igreja é para que nós possamos apresentar ao Senhor vidas transformadas. Não há lugar, então, irmãos, para a natureza humana carregada de sua impaciência, de seu orgulho, de sua falha de bondade, sua falta de bondade e de gentileza. Não há lugar para estas características aqui apresentadas, impaciência, orgulho, a falta de bondade ou de gentileza, em uma vida tomada pelo Espírito Santo do Senhor. Mas o salvo está revestido do poder do céu, disponível para todos aqueles que são servos do Senhor, para que cada um de nós, salvo em Cristo Jesus, possamos viver uma vida que agrada a Deus, que Deus se agrade dela, que Deus se agrade de nossas ações, que Deus se agrade do nosso culto, da nossa adoração. O fruto do Espírito, irmãos, é apresentado na carta aos Gálatas, contrastado com o fruto da carne, com as obras da carne, com o pecado. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19 até o verso de número 21. Quando o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos das igrejas da Galácia que o fruto da carne, a obra da carne, são manifestas. E ele vai mostrar para nós de que maneira a obra da carne, o pecado, se manifesta. Que é o contraste do fruto do Espírito. Se apresenta na sensualidade depravada, chamada por Paulo aqui de adultério, fornicação, impureza, lascívia. Se apresenta também comprometendo a espiritualidade com Deus, a comunhão com Deus, através da idolatria, da feitiçaria e da heresia. E Paulo também diz que a obra da carne se apresenta comprometendo as nossas relações uns com os outros. De que forma? Pela inimizade, pela porfia, por brigas, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios. E Paulo ainda diz que a obra da carne, o fruto do pecado, o fruto da carne, compromete as nossas ações, compromete os nossos comportamentos, apresentado por Paulo aqui como bebedice, glutonaria. Interessante ele frisar esses dois comportamentos, mas ele mostra para nós que comportamentos como estes, ou algo semelhantes a estes, comprometem a nossa relação com o Senhor. E ele vai dizer que acerca destas coisas, ele nos adverte. Ele diz que acerca das quais vos declaro como já antes disse. Ou seja, Paulo está dizendo algo para os irmãos da igreja da Galácia, algo que ele já vinha repetindo algumas vezes. E quantas vezes nós somos orientados do púlpito, quantas vezes nós somos orientados pela palavra do Senhor, e quantas vezes nós necessitamos de repetir as mesmas orientações. E Paulo está dizendo aos irmãos: eu estou orientando a vocês, mais uma vez, para que vocês possam perceber o quanto é importante que o fruto do Espírito seja presente na vida de vocês. E o fruto do Espírito age então em oposição às obras da carne mencionadas aqui acima. O fruto do Espírito é manifestado naqueles que andam de acordo com o Espírito de Deus. Ou seja, a manifestação das características do fruto do Espírito está presente naqueles que fazem a vontade do Senhor. Olha aqui, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. E mais,
versos 24 a 25, também de Gálatas 5. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos ou se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se o Espírito está em nós, nossas ações, nossos comportamentos, nossas atitudes, nosso culto, nossa celebração, precisa ser espiritual. Andar no Espírito. Assim, cada crente que anda no Espírito há de perceber, fica notório, que as obras da carne não mais aparecem em sua vida, mas sim o fruto do Espírito. Portanto, queridos, seguindo, as evidências do fruto do Espírito na vida do crente. Por que o fruto do Espírito precisa ser evidenciado? Precisa ser relevante na vida do crente. Precisa ser assim para dar-lhe a capacidade de mudar. Sem a presença do fruto do Espírito, ou do Espírito Santo do Senhor manifestando o seu fruto em nós, não há condições de mudança, de transformação, de santificação. E além disso, aqueles que dão lugar ao Espírito Santo do Senhor e manifesta a obra do Espírito, o fruto do Espírito em seu coração, é capacitado também para tocar todos aqueles ao seu redor. E nada há de atrair tantas vidas ao Senhor do que um verdadeiro crente santificado, e que anda e opera nele o fruto do Espírito Santo. Todo crente precisa estar disposto, irmãos queridos, a permitir que o Espírito Santo trabalhe e transmita e desenvolva no seu coração e na sua vida o fruto do Espírito, na sua personalidade, na sua forma de ser. O fruto do Espírito vem de Deus. Percebe aí o versículo de número 22. O versículo de número 22 diz: mas o fruto do Espírito é. Observe para algo muito interessante que alguns às vezes não estão atentos a este ponto. O texto não diz frutos, mas o texto diz: o fruto do Espírito é. Eu trouxe aqui uma fruta que é bem brasileira, né? A laranja. A laranja. Interessante que a laranja é uma fruta e há vários tipos, não é? Eu me lembro quando menino, adolescente, ainda bem menino, eu ia à chácara do meu avô lá no interior do Rio de Janeiro, em Santo Antônio de Pádua. Ele tinha lá um pé de uma laranja grandona assim, eu esqueci o nome daquela laranja, que era para fazer doce. Citra. Para fazer doce. Mas era laranja. Enorme assim. Eu trouxe algumas até aqui para a casa da minha sogra, ela fez um doce muito gostoso. Mas a gente tem a laranja Bahia, essa aqui dizem que é Bahia. Temos a laranja Seleta, a laranja Lima, e temos a Lima da Pérsia, que é um tipo de laranja. Significa, irmãos, que nós somos diferentes entre nós, mas diante do Senhor, nós somos servos. Nós somos servos, nós temos uma identidade de servos. E olhando para a laranja, ela é uma fruta, não é? Mas que tem as suas características. Não é verdade? Ela tem a sua casca, ela tem uma membrana branca que envolve o interior, logo depois da casca. Ela é dividida em gomos. Cada gomo tem uma membrana, dentro de cada gomo temos favos, dentro dos favos temos caldo. Para você saber se é doce ou azeda, tem que experimentar.
E além disso, nós temos as sementes. Significa dizer que isto aqui é uma laranja. Mas as características da laranja é casca, essa parte branca, seus caldos, seus favos, suas sementes. Significa dizer que a laranja é uma, mas tem características próprias. Significa dizer que o servo somos nós, mas que o Espírito de Deus em nós produz o seu fruto, que se manifesta no amor, na alegria, mansidão, paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio e fidelidade. São as características da laranja, ou seja, as características do fruto do Espírito em nós, irmãos, é o amor, é a alegria. As características do fruto em nós é a mansidão. Bem-aventurados mansos, a paz que vem do Senhor, deixe-vos a paz. A paciência, para que estejamos abrigados em nossa paciência, a esperança. A bondade, a inclinação para fazer o bem. A benignidade, a benevolência, a complacência. O domínio próprio, tão necessário neste tempo, para as nossas vidas. E a fidelidade. Ou seja, todas estas características estão reunidas em um só fruto. Que neste caso, fruto do Espírito Santo do Senhor. A salvação que recebemos do Senhor. E quem tem o fruto do Espírito se torna relevante. Relevante no testemunho da sua fé, no irradiar a presença do próprio Deus através da sua alma e da sua personalidade. E as evidências do fruto do Espírito concede ao crente, irmãos, o quê? Credibilidade diante de Deus, diante das outras pessoas. Credibilidade esta que nenhum diploma ou título pode conceder-nos. Somente o Senhor, através do fruto do Espírito. É a manifestação do processo de santificação de cada crente. É o objetivo final, que é elevado e que vem de Deus para cada um de nós salvos em Cristo. As pessoas que têm o fruto do Espírito, ou seja, a inspiração santa de Deus, são naturalmente guiadas na verdade. E o pecado, ou a vontade da carne, não o domina mais. O crente cheio da inspiração divina é impelido a amar a Deus, a submeter-se à sua palavra, à medida em que conhece a palavra, obedece a palavra. E a pessoa guiada pelo Espírito Santo naturalmente se compromete em fazer a obra de Deus. Vida em santidade é uma das principais características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, conduzida pelas evidências do fruto do Espírito. E a ação do Espírito Santo e seu fruto na igreja é dar à igreja autoridade. A autoridade do Espírito na vida da igreja. Irmãos queridos, final do século XIX, século XX, surgiu um movimento chamado o ser humano pleno. E esse movimento dizia algo que impactou inclusive a teologia, que vem se arrastando até os dias de hoje. Os defensores deste movimento afirmam que não importa a autoridade do Espírito, o importante é a sua luz interior, a sua experiência íntima. Essa é a sua verdade. Ou seja, este pensamento, irmãos, tem dado luz ao que nós conhecemos hoje e propagados nos nossos dias, neste século 20 e 21, o relativismo ideológico.
a institucionalização da sua verdade. As pessoas tomam verdade para si, que ferem frontalmente a palavra de Deus e a institucionaliza. E a teologia liberal, que relativiza a verdade da palavra. Muito marcante neste século 21, principalmente neste tempo presente de tanta polarização, de tanta pluralidade de pensamentos e ações. Temos visto presente o quanto tem crescido nos arraiais, pasmem, evangélicos, pasmem, mais ainda, batistas, a relativização da palavra de Deus. Isso é um engano. É um engano porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que diz o que precisamos ouvir. João 16:13. O Espírito Santo é aquele que guia a igreja à palavra. E na igreja dos apóstolos se dizia: pareceu bem o Espírito Santo e a nós agir desta forma. Atos 15:28. Billy Graham disse uma certa vez: a Bíblia é mais atual do que o Jornal do Amanhã. Ora, se a Bíblia, irmãos, é mais atual do que o Jornal do Amanhã, claro que ele disse isso neste tempo, quando nós tínhamos os jornais impressos. Hoje temos ainda, mas as notícias hoje elas são acessadas pela mídia ou nas nossas mídias. Pois eu diria então que a Bíblia é mais atual do que as notícias de amanhã que você vai ver em suas mídias. Ora, se ela é atual, é porque a palavra de Deus é verdade absoluta. Na Bíblia, irmãos, não há erro. Na Bíblia não há engano. Ela não necessita ser ressignificada. E serão réu dos juízos do Senhor aqueles que deturpam a verdade da palavra do Senhor. Olha aí, Apocalipse 22:18-19. Aquele que tirar ou aquele que acrescentar são réus do juízo do Senhor. Você pode ler? Apocalipse 22, verso 18 e 19. Os discípulos regenerados e batizados com o Espírito Santo na salvação confiam na palavra. E uma igreja onde os crentes estão cheios do Espírito Santo há de ser relevante, manifestando o fruto do Espírito. A igreja e os crentes precisam ser revestidos do poder do Espírito Santo e assim manifestar ao seu redor e por onde for o Espírito ou o fruto do Espírito para testemunhar, para viver a fé, para morrer por Cristo, se assim for necessário, pagar o preço, para perdoar uns aos outros e para fazer a obra do Senhor. Zacarias 4:6. Assim, mas sim, pelo meu Espírito, diz o Senhor, façamos a sua obra. Então a ordem do Senhor, irmãos, é: enchei-vos do Espírito. Eu quero concluir dizendo aqui passando para os irmãos algumas frases e fazendo a conclusão. O Espírito Santo une a igreja à vida e à missão de Cristo. O Espírito Santo é aquele que faz com que a igreja seja uma realidade viva, santificando vidas, transformando vidas e sendo relevante na vida dos fiéis. É o Espírito Santo que dá vida aos salvos, aos servos. O Espírito Santo faz frutificar no crente e na igreja o dom da comunhão. O fruto do Espírito com as suas características manifestadas. Portanto, irmãos, concluindo, o grande ensinamento que podemos tirar deste texto, escrito por Paulo a Gálatas, nos traz a consciência de que, por meio da obediência ao ensino da palavra, assim como nos é apresentada, é suficiente para promover no crente a presença do Espírito Santo e a manifestação do fruto do Espírito, como realidade na vida do crente e da igreja. Para que a igreja e os crentes possam enfrentar, né, irmãos, o mundo
e suas artimanhas malignas deste tempo. Eu quero ler 2 versículos para encerrar. Filipenses 4, verso 1 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nestas coisas pensem. Pensem naquilo que o Espírito Santo pode produzir na sua vida de relevância. E, segundo o texto de Colossenses 4, 2 e 6, a parte que o Senhor diz através de Paulo: dedique-se à oração, estejam alertas. E como nós precisamos de estar alertas neste tempo, e sejam agradecidos. Por quê? Porque o instrumento indispensável para promover e exercer o dom através do fruto do Espírito em nós é a oração. Que o Senhor nos abençoe, para que realmente, nós, enquanto servos do Senhor, salvos, alcançados pelo Espírito Santo, possamos permitir que, através do poder do Espírito, o seu fruto prevaleça e se manifeste através da sua igreja hoje. Amém? Ó Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por este momento de poder compartilhar a tua palavra. Conceda-nos a oportunidade de frutificar, ó Deus, no teu Espírito a cada dia, as características do fruto do Espírito. A salvação que nos alcançou precisa ser manifestada aos corações através do amor, da alegria, da nossa cumplicidade com o Senhor, da nossa fidelidade ao Senhor, da nossa bondade e longanimidade, para que então o teu Espírito use-nos para impactar vidas ao redor de nós. Obrigado por tua igreja. Oramos agradecidos por teu Espírito em nós, em o nome de Jesus. Amém. O slide que estou apresentando tem como finalidade trazer um entendimento a respeito do fruto do Espírito, como apresentado na mensagem deste vídeo. Fruto do Espírito está presente na vida de todos os crentes. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 25, ele vai relatar para nós as características encontradas no fruto do Espírito, como na ilustração que apresentamos na mensagem, não é? A laranja, ela é um fruto com as suas características. E assim, devemos compreender o fruto do Espírito que está na minha vida e na sua vida como servo salvo em Cristo Jesus. O fruto do Espírito é o caráter do cristão revelado em suas múltiplas facetas. Não são vários frutos, mas sim um fruto só, todo interligado como os gomos, né, de uma laranja. Então, cada característica apresentada no fruto do Espírito são importantes para nossas vidas espirituais e, por isso, a necessidade de desenvolver cada uma destas características. Por isso, meus irmãos, é necessário compreender que o nosso espírito é proveniente de Deus. E quando morremos fisicamente, ele retorna para Deus. Eclesiastes 12, 7. Estamos ligados a Deus através do nosso espírito. O espírito renovado em Cristo, salvo. João 4, 24. O resultado de uma vida guiada pelo Espírito Santo é o seu fruto produzido na vida de cada um de nós com as suas características. Mateus 7, versículo de número 16. Paulo, ao apresentar este texto em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25, ele
relata para nós que estas são as características que precisam, na vida do crente, desenvolvidas na vida do crente, porque elas já estão aí. Meu irmão, é necessário você compreender, se você é um salvo, todas essas características já estão presentes na sua vida. É preciso você tomar posse destas características e desenvolvê-las para que elas se tornem relevantes na sua vida. A primeira característica é o amor. O amor ágape. O amor é a essência do caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4,16. O amor está ligado ao maior mandamento bíblico, que é o de amar a Deus e amar ao próximo. Mateus capítulo 12, versos 29 a 31. Então, amor, característica do fruto do Espírito. A próxima característica do fruto do Espírito é alegria. É um estado de graça. Significa sentir grande satisfação, prazer, júbilo. Filipenses 3:1, Paulo vai dizer que a nossa alegria deve estar sempre em Deus. É esta alegria. Independente de qualquer circunstância, a nossa alegria está em Deus, na presença de Deus em nós. E essa alegria em Deus nos fortalecerá diante das tribulações e diante das provações. Neemias capítulo 8, versículo de número 10. A outra característica é a paz. Agora temos paz com Deus, Romanos 5, verso 1 e 2. A partir do momento em que somos salvos, Deus está em nós, e a paz, que não é esta paz que o mundo prega, não é ausência de guerra, não é tratado de paz, mas é a paz plena em Cristo Jesus, por meio de Jesus. Por isso, em João 14, 27, João registra a promessa do Senhor Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo pensa dar. Um coração em paz se torna tranquilo, sem perturbações, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, das necessidades. Aquele que tem o fruto do Espírito vive em paz. Paciência. Como compreender paciência ou longanimidade? É a virtude de suportar contrariedades, aflições, e suportá-las sem ira, sem sofrimento, sem desespero ou sem desânimo. Tiago 5, verso 10. Devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade para que Ele possa cuidar de nós. 1 Pedro 5, versos 6 e 7. Então, a paciência é a capacidade de suportar. E na paciência está também a nossa esperança, não é? De um dia feliz estarmos com o Senhor para sempre. A outra característica do fruto do Espírito é a amabilidade ou benignidade. Jesus nos ensina que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mateus, capítulo de número 22, verso 39. Então, amabilidade significa um coração amável, que não dá lugar à maldade e que está atento ao próximo e à necessidade do próximo, assim como nos ensina o Senhor Jesus no texto de Mateus. A outra característica é bondade. O que é bondade como característica do fruto do Espírito? É a qualidade daqueles inclinados a fazer o bem, Salmo 15. Fazer aquilo que é correto, justo, agindo com todos de maneira correta e justa. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Bondade é uma característica do fruto do Espírito. E fidelidade. A fidelidade como
fruto do Espírito do Senhor em nós é o reflexo da fidelidade de Deus. Assim como Deus é fiel, ele espera que nós, enquanto servos do Senhor, sejamos também fiéis. Deuteronômio, capítulo 32, 4, diz que Deus é fiel, que não comete erro, ele é justo, ele é reto. Então, à medida da fidelidade de Deus, diante do exemplo da fidelidade de Deus, aquele que tem o fruto do Espírito, Deus requer de nós fidelidade. Fidelidade ao Deus Todo-Poderoso, fidelidade ao Senhor Jesus Cristo e fidelidade à sua palavra. Fidelidade em cumprir e em pregar a palavra de Deus. Como pudemos dizer durante a explanação da pregação, neste tempo de tanta controvérsia, é necessário que nós, enquanto crentes e pregadores, sejamos fiéis à palavra do Senhor para prática e pregação. Mansidão. Mansidão, uma característica importante, porque a mansidão significa submissão plena a Deus, submissão completa a Deus, submissão à vontade de Deus. É um coração manso, controlado, pacífico, sereno, mesmo diante das terríveis situações que atravessamos neste mundo, situações desfavoráveis. Mas o crente mantém-se submisso a Deus. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados os mansos, porque vão contemplar o reino de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 23, fala desse coração manso, controlado pelo Espírito, pacífico, sereno. Ser manso, portanto, queridos, é ser obediente a Deus e observar a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E a outra característica é domínio próprio. É a capacidade de controlar a si mesmo. Como nós precisamos desta característica desenvolvida nos crentes deste tempo. Quando somos tão atacados, tão perseguidos, mundo afora. E no Brasil não é diferente. Como já tenho dito, não é aquela perseguição que leva-nos à cadeia, à forca, à morte, mas uma perseguição silenciosa, perseguição ideológica. E nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, precisamos buscar este domínio próprio e nos manter fiéis e controlar, não é, as nossas ansiedades, os nossos ânimos, e para saber dar a resposta a este mundo. A carne, irmãos, deseja o que é contrário ao Espírito, Gálatas 5,17. Como nós podemos ver na mensagem, a forma como a obra da carne, o fruto da carne se manifesta. Ele é contrário ao fruto do Espírito. Domínio próprio é também fazer o que é correto e o que deve ser feito. Não ficar, deixar passar ou ficar adiando, né, decisões importantes para a vida espiritual. Então, significa fazer o que é correto e fazer o que deve ser feito. Tiago, capítulo 5, verso 17. Portanto, domínio próprio é obediência a Deus, custe o que custar. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. E o domínio próprio é uma característica importante do fruto do Espírito. Assim, querido irmão, devemos ser obedientes a Deus e à sua vontade, para que o Espírito Santo frutifique em nós. Como seres humanos, estamos sujeitos à carne, porém, nosso alvo deve ser sempre Jesus. Filipenses 3, 12 a 14. Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Como o próprio Jesus nos disse, nós teremos aflições, porém devemos ter bom ânimo,
pois ele venceu o mundo. E aqueles que têm o fruto do Espírito são capacitados pelo Senhor para este ânimo diante das aflições do mundo, para vencer. João 16, verso 33. João, escrevendo também na primeira carta, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, é através do reconhecimento dos nossos pecados, da confissão dos nossos pecados ao Senhor e da aceitação do Senhor Jesus e da salvação em Cristo, que o Espírito Santo passa a habitar em minha vida e em sua vida. A partir daí, o fruto do Espírito, que é a salvação em Cristo, a nova vida em Cristo, está presente. E cada uma daquelas características precisam ser agora desenvolvidas para que nós possamos ser crentes em Cristo Jesus, que mostre a sua relevância influenciando este mundo. Portanto, sejamos obedientes a Deus, obedientes à sua vontade, para que o Espírito Santo frutifique em nossas vidas. Que Deus, portanto, nos abençoe.